Formação de líderes conscientes de seu impacto neural nas equipes, fundamentos neurocientíficos para a gestão socioemocional e a erradicação de conflitos direitos autorais. Estudo e pesquisa Professor Roberto de Oliveira. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. Resumo. A formação de líderes conscientes de seu impacto neural sobre as equipes constitui um campo emergente na interface entre neurociência, psicologia organizacional e estudos de liderança. O presente artigo tem por objetivo analisar, em perspectiva crítica e interdisciplinar, de que modo conhecimentos atuais sobre funcionamento cerebral, regulação emocional e dinâmica de conflitos podem fundamentar práticas de liderança orientadas à prevenção e à erradicação de conflitos destrutivos no trabalho. Parte-se do problema de que, embora as organizações invistam em programas de desenvolvimento de liderança, grande parte dessas iniciativas permanece centrada apenas em competências comportamentais observáveis, negligenciando a base neurobiológica que sustenta padrões de atenção, tomada de decisão, empatia e reatividade. Metodologicamente, realiza-se estudo teóricos de natureza analítica, com revisão narrativa de literatura nacional e internacional recente, priorizando autores clássicos em articulação com evidências contemporâneas sobre neuroplasticidade, contágio emocional, segurança psicológica, liderança ressonante e gestão de conflitos. São discutidos os papéis do córtex pré-frontal, da amígdala e de circuitos de recompensa na mediação entre estados internos do líder e o clima socioemocional das equipes, bem como o impacto de práticas baseadas em atenção plena, mindfulness, isto é, atenção plena e intencional ao momento presente, e inteligência emocional sobre a redução de reatividade e a construção de culturas colaborativas. Os resultados teóricos indicam que a liderança neuroconsciente exige integrar autoconsciência, regulação emocional, desenho de contextos de segurança psicológica e processos de negociação colaborativa. Conclui-se que investir na formação de líderes atentos ao seu impacto neural contribui para transformar conflitos em oportunidades de aprendizagem coletiva, reduzir custos psicossociais e aumentar a sustentabilidade das organizações em contextos de alta complexidade. Palavras-chave: liderança, neurociência, conflitos organizacionais, regulação emocional, segurança psicológica. Introdução. Organizações contemporâneas operam em ambientes marcados por alta complexidade, incerteza e pressões competitivas crescentes. Nesse cenário, conflitos são inevitáveis, seja pela escassez de recursos, seja pela diversidade de valores, expectativas e identidades presentes nas equipes. A literatura clássica em gestão de pessoas já reconhecia que o conflito pode ser tanto fonte de inovação quanto de ruptura relacional, a depender de como é percebido e manejado pelos gestores, Chiavenato, 2014, Bergamini, 2009. Todavia, nas últimas décadas, a emergência da neurociência aplicada à liderança trouxe novas lentes para compreender por que determinados líderes amplificam tensões, enquanto outros conseguem transformá-las em cooperação produtiva, Waldman, Baltazard, Peterson, 2011, Rock, 2013. O problema que orienta este artigo pode ser formulado da seguinte maneira: como formar líderes capazes de reconhecer, em tempo real, o impacto de seus próprios estados neurais e emocionais sobre as equipes, utilizando esse conhecimento para prevenir a escalada de conflitos destrutivos e favorecer a resolução colaborativa de divergências. Tal problema possui relevância teórica, por demandar articulação entre modelos tradicionais de liderança, teorias de inteligência emocional e descobertas recentes sobre o funcionamento do cérebro social, e também relevância prática, uma vez que conflitos mal geridos se associam a adoecimento psíquico, presenteísmo, rotatividade e queda de desempenho. Goleman, 2012, Deutsch, Coleman, Marcus, 2014. O objetivo geral consiste em discutir fundamentos neurocientíficos para a formação de líderes conscientes de seu impacto neural nas equipes, com ênfase na erradicação ou, mais precisamente, na transformação de conflitos destrutivos em conflitos construtivos. Como objetivos específicos, busca-se contextualizar o campo da neurociência aplicada à liderança, examinar a relação entre amígdala, córtex pré-frontal e regulação emocional na atuação do líder, analisar o contágio emocional e a segurança psicológica como mediadores entre estados internos de liderança e clima de equipe, e articular esses elementos a abordagens contemporâneas de gestão de conflitos. A justificativa acadêmica reside na necessidade de integrar autores clássicos da psicologia das emoções, como Damasio, 1996, e Ledoux, 1998, às contribuições recentes de estudos que aplicam mapeamento cerebral e conceitos de neuroplasticidade à prática da liderança, Waldman, Baltazard, Peterson, 2011, Hall et al., 2024.
A justificativa social e organizacional decorre do fato de que conflitos mal conduzidos produzem sofrimento ético, desgaste relacional e perdas econômicas, enquanto conflitos bem mediados favorecem criatividade e aprendizagem coletiva. Deutsch, Coleman, Marcus, 2014, Fischer, Uri, Patton, 2011. Autores nacionais têm destacado que chefias focadas apenas em controle e cumprimento de metas, sem atenção a processos emocionais, tendem a reproduzir estilos autoritários e a intensificar a violência simbólica no trabalho. Vergara, 2019, Bug, 2013. Em contraste, a literatura internacional sobre liderança ressonante propõe que líderes que regulam conscientemente seus estados emocionais influenciam positivamente o sistema nervoso das equipes, induzindo maior coesão, engajamento e abertura ao diálogo. Goleman, Boyatzis, McKee, 2013. Assim, a introdução deste artigo situa o leitor em um campo em que teorias clássicas sobre motivação, poder e conflito são revisitadas à luz de evidências neurocientíficas recentes, convidando-o a refletir sobre a responsabilidade ética de lideranças que, cientes de seu impacto neural, podem escolher entre perpetuar ciclos de medo e defesa ou construir ambientes de confiança, cooperação e desenvolvimento mútuo. DESENVOLVIMENTO. A neurociência, entendida como o estudo interdisciplinar do sistema nervoso e de suas relações com comportamento e cognição, trouxe contribuições decisivas para a compreensão do fenômeno da liderança. Obras de divulgação científica apoiadas em evidências robustas, como as de Kandel, 2017, Damasio, 1996, e Ledoux, 1998, evidenciaram que processos decisórios e emocionais se distribuem por múltiplas redes neurais, articulando estruturas como o córtex pré-frontal, a amígdala, hipocampo e sistema de recompensa dopaminérgico. Quando tais descobertas são aproximadas do contexto organizacional, emerge a noção de que a liderança é, antes de tudo, um fenômeno relacional de base biológica, em que estados internos do líder modulam, de forma sutil e contínua, os estados internos de seus liderados. Damasio, 1996, Siegel, 2012. Autores como Waldman e Baltazard apontam que padrões de ativação cerebral em tarefas de tomada de decisão social diferenciam líderes considerados eficazes daqueles percebidos como ineficazes, sugerindo que a capacidade de integrar emoção e razão, em vez de suprimir uma em favor da outra, é característica central da liderança de alta performance. Waldman, Baltazard, Peterson, 2011. Em linha convergente, Goleman, 2012, demonstrou empiricamente que líderes com maior inteligência emocional, definida como habilidade de reconhecer, compreender e gerenciar as próprias emoções e as dos outros, tendem a apresentar maior engajamento de equipe e menores índices de rotatividade. A compreensão do papel da amígdala, estrutura límbica envolvida no processamento rápido de ameaças, é especialmente relevante para a gestão de conflitos. Ledoux, 1998, descreveu a chamada sequestração da amígdala, fenômeno em que estímulos percebidos como ameaçadores geram respostas emocionais intensas antes da análise racional pelo córtex pré-frontal. Em contextos de liderança, isso pode ocorrer quando o líder interpreta uma discordância como desrespeito ou questionamento de sua competência, respondendo com agressividade ou retraimento. Tal resposta, ainda que involuntária, desencadeia contágio emocional, processo pelo qual estados emocionais são transmitidos automaticamente entre pessoas, por meio de expressões faciais, postura corporal e tom de voz. Goleman, 2012. Se o líder aciona, sem perceber, estados de medo ou vergonha na equipe, o conflito que poderia ser cognitivo e produtivo, sobre ideias e estratégias, degenera em conflito relacional, marcado por desqualificação, polarização e retraimento defensivo. Deutsch, Coleman, Marcus, 2014. Ao contrário, quando o líder reconhece seus próprios sinais fisiológicos de ativação, como aceleração cardíaca, tensão muscular ou pensamento dicotômico, e mobiliza conscientemente estratégias de autorregulação, como a respiração lenta e profunda ou a pausa reflexiva, ele pode evitar que a amígdala assuma o controle do comportamento, preservando a capacidade do córtex pré-frontal de avaliar nuances e buscar soluções integradoras. Allais, 2024. Práticas de atenção plena, internacionalmente conhecidas pelo termo em inglês mindfulness, aqui compreendido como atenção plena e intencional ao momento presente, sem julgamento, têm sido amplamente estudadas como formas de treinar essa autorregulação. Pesquisas com líderes que adotam rotinas breves de atenção plena indicam redução da reatividade automática e maior capacidade de escuta empática, sobretudo em situações de conflito. Rosell et al., 2011, Rock, Siegel, 2015. Em linguagem leiga, pode-se afirmar que tais práticas ensinariam o cérebro do líder a desacelerar o impulso de reagir, criando um espaço interno entre estímulo e resposta no qual escolhas mais alinhadas a valores e metas podem emergir.
A noção de neuroplasticidade, ou seja, a capacidade do cérebro de modificar sua estrutura e funcionamento em resposta à experiência, reforça o potencial de desenvolvimento de líderes ao longo de toda a vida. Kandel, 2017, Hall et al., 2024. Isso significa que líderes habituados a estilos autoritários, orientados por controle e punição, não estão condenados a reproduzir indefinidamente tais padrões. Programas de desenvolvimento que combinem reflexão crítica, feedback estruturado, treinamento emocional e prática deliberada podem favorecer a formação de novas conexões neurais associadas à empatia, escuta, cooperação e negociação colaborativa. Boyatzis, McKee, 2006, Hall et al., 2024. No contexto brasileiro, autores como Bergamini, 2009, e Vergara, 2019, alertam para a persistência de culturas organizacionais verticalizadas, nas quais o conflito é visto como ameaça à autoridade, e não como oportunidade de aprimoramento de processos. Nesses ambientes, é frequente que líderes recorram a estratégias de silenciamento, culpabilização e isolamento de dissidentes, o que intensifica o clima de medo e reduz a disposição das pessoas para expor erros, aprendizados e divergências. Tal clima contrasta com o conceito de segurança psicológica, traduzido aqui como sensação compartilhada de que o ambiente é seguro para a exposição de vulnerabilidades, perguntas e desacordos sem medo de retaliação, condição hoje considerada essencial para equipes de alta performance. Edmondson, 2019, Platt, 2020. A partir de uma perspectiva neurocientífica, a segurança psicológica pode ser entendida como contexto em que o sistema nervoso dos membros da equipe, incluindo o do líder, permanece predominantemente em estados de ativação compatíveis com exploração, curiosidade e colaboração, em vez de estados de defesa prolongada. Estudos sobre o cérebro social indicam que interações marcadas por confiança, respeito e reconhecimento ativam circuitos de recompensa mediados por neurotransmissores como dopamina e ocitocina, aumentando a motivação intrínseca para contribuir com o grupo. Platt, 2020, Horton International, 2025. Nesse sentido, a formação de líderes conscientes de seu impacto neural implica desenvolver a capacidade de desenhar interações que sinalizem segurança e inclusão. Isso envolve, por exemplo, iniciar conversas difíceis com validação da perspectiva do outro, explicitar intenções de aprendizagem mútua, reconhecer publicamente contribuições e esforços, e evitar humilhações públicas. Em palavras simples, trata-se de liderar de modo a fazer com que os cérebros das pessoas leiam o ambiente como suficientemente seguro para pensar alto, questionar e discordar sem medo. Ao confrontar autores clássicos da negociação, como Fisher, Ury e Patton, 2011, com evidências neurocientíficas atuais, observa-se convergência entre a proposta de separar pessoas e problemas, focar em interesses e buscar ganhos mútuos e o funcionamento de um cérebro em estado de regulação. Quando o líder se encontra em estado de ameaça, tende a personalizar o conflito, percebendo argumentos contrários como ataques pessoais. Em contrapartida, quando consegue manter o córtex pré-frontal engajado, torna-se mais capaz de distinguir entre a pessoa e a questão em disputa, explorando alternativas criativas. No campo da gestão de pessoas, Chiavenato, 2014, e Bug, 2013, já destacavam a centralidade da liderança na prevenção de conflitos destrutivos, por meio de comunicação clara, definição de papéis e estímulo à participação. A neurociência adiciona a esse corpo teóricos a compreensão de que tais práticas não são apenas boas técnicas de gestão, mas intervenções diretas em estados neurais coletivos. Por exemplo, pesquisas sobre o uso de linguagem positiva e reconhecimento apontam que expressões de apreço e confiança reduzem níveis de cortisol, hormônio associado ao estresse, e facilitam processos de aprendizagem, na medida em que ampliam a sensação de segurança. Latimer, 2024. Autores contemporâneos têm buscado traduzir esse conhecimento em modelos aplicados. Rock, 2013, propõe um conjunto de domínios sociais sensíveis ao cérebro, como status, previsibilidade, autonomia, relacionamento e senso de justiça, cuja ameaça gera forte ativação da amígdala, enquanto sua proteção favorece engajamento. Hutchison, ao discutir o conceito de Biohacking Leadership, expressão em inglês que pode ser explicada como uso intencional de conhecimentos biológicos e comportamentais para otimizar a própria atuação de liderança, destaca que cada sinal de voz, expressão ou postura do líder é interpretado pelo sistema nervoso das pessoas como indício de segurança ou perigo. Hutchison, 2025. Em termos acessíveis, pode-se dizer que o corpo dos liderados lê o corpo do líder o tempo todo, ajustando-se a ele. Quando se considera especificamente a erradicação de conflitos destrutivos, a literatura sugere que o foco exclusivo em técnicas de mediação, sem abordar estados internos dos mediadores e líderes, tende a produzir resultados frágeis ou temporários. Deutsch, Coleman, Marcus, 2014.
A integração de práticas de atenção plena, educação emocional e desenvolvimento da empatia, especialmente em programas de formação de líderes, parece potencializar a sustentabilidade dos acordos, pois reduz a probabilidade de recaída em ciclos de ataque e defesa. Estudos em organizações que adotaram abordagens integradas de desenvolvimento de liderança neuroinformada relatam diminuição significativa de queixas formais, aumento de reportes espontâneos de aprendizados decorrentes de conflitos e melhoria na cooperação interdepartamental, Hall et al., 2024, Horton International, 2025. Não se pode ignorar, contudo, críticas ao uso superficial da neurociência em contextos organizacionais. Autores como Kouravendi e Saruhan alertam para o risco de transformar descobertas complexas em slogans simplistas, como a ideia equivocada de que haveria botões cerebrais a serem acionadas para obter obediência ou produtividade. Kouravendi, 2024, Saruhan, 2023. No contexto brasileiro, essa crítica dialoga com a necessidade de evitar que discursos neurocientíficos reforcem práticas manipulatórias ou desconsiderem fatores estruturais de conflito, como desigualdade, racismo e precarização do trabalho. A formação de líderes neuroconscientes, portanto, exige não apenas alfabetização em conceitos de neurociência, mas também sólida ética profissional e sensibilidade às dimensões políticas do conflito. A literatura sobre liderança ressonante reforça que o uso responsável do conhecimento sobre o cérebro não é instrumentalizar pessoas, e sim criar ambientes em que todos possam funcionar em estados neurais mais saudáveis, com maior acesso a recursos de autorregulação, empatia e criatividade. Goleman, Boyatzis, McKee, 2013. Em linguagem leiga, trata-se de ajudar cérebros e corações a trabalharem melhor juntos, em vez de explorá-los ao limite. Nesse quadro, a formação de líderes conscientes de seu impacto neural e comprometidos com a erradicação de conflitos destrutivos pode ser sintetizada em alguns eixos conceituais integrados. O primeiro deles é a autoconsciência, que inclui reconhecer padrões pessoais de reação frente ao conflito, gatilhos de ameaça percebida e narrativas internas que alimentam posturas defensivas. O segundo eixo é a competência de regulação emocional, que permite ao líder sustentar a presença em situações difíceis sem recorrer à fuga ou agressão. O terceiro é a competência relacional, que se manifesta em escuta profunda, validação de perspectivas diversas e construção de linguagem comum. O quarto é a competência institucional, que se refere à capacidade de desenhar regras, rituais e estruturas que favoreçam a prevenção de conflitos destrutivos e o encaminhamento célere e justo daqueles que emergirem. Esses eixos, embora aqui apresentados de forma conceitual, correspondem a conjuntos de circuitos neurais e hábitos mentais e corporais passíveis de desenvolvimento intencional ao longo do tempo, graças à neuroplasticidade. Conclusão. O presente artigo buscou articular fundamentos teóricos de neurociência, psicologia das emoções e gestão de conflitos a fim de sustentar a tese de que a formação de líderes conscientes de seu impacto neural nas equipes constitui condição estratégica para a erradicação de conflitos destrutivos nas organizações. Ao retomar autores clássicos, como Damasio, Ledoux, Fischer e Chiavenato, e confrontá-los com contribuições contemporâneas de estudos sobre inteligência emocional, segurança psicológica e neuroplasticidade, argumentou-se que o conflito não é um problema a ser suprimido, mas um dado estrutural das relações humanas que pode ser gerido de formas profundamente distintas. Quando líderes desconhecem o funcionamento básico de seus próprios cérebros e se mantêm reféns de respostas automáticas mediadas pela amígdala, tendem a amplificar climas de ameaça, medo e desconfiança. Nesse contexto, conflitos de ideias convertem-se rapidamente em conflitos de identidade, marcados por rotulação, desqualificação e rompimento de vínculos. Em contrapartida, quando líderes desenvolvem autoconsciência, regulação emocional e empatia, apoiados por práticas de atenção plena, reflexão crítica e feedback honesto, tornam-se capazes de sustentar ambientes em que divergências são acolhidas como oportunidades de aprendizagem e inovação, e não como ofensas pessoais. As evidências revisadas sugerem que a liderança neuroconsciente não se limita à adoção de técnicas, mas envolve profunda mudança na forma como o líder percebe a si mesmo, aos outros e ao próprio conflito. Tal mudança é possível graças à neuroplasticidade, que permite, inclusive em fases avançadas da carreira, reconfigurar padrões mentais e relacionais, desde que haja motivação, apoio institucional e práticas consistentes de desenvolvimento. Programas de formação que integrem bases conceituais sólidas de neurociência, espaços protegidos de prática relacional e dispositivos de acompanhamento contínuo mostram-se mais promissores do que ações pontuais de treinamento. Do ponto de vista prático, recomenda-se que organizações interessadas em reduzir conflitos destrutivos e promover ambientes saudáveis considerem a liderança não apenas como função hierárquica, mas como fenômeno distribuído.
Isso implica oferecer oportunidades de desenvolvimento neuroconsciente a gestores formais e informais, reconhecendo que qualquer pessoa com influência sobre o clima emocional de um grupo exerce, de fato, liderança. Ressalta-se, ainda, a necessidade de alinhar esses esforços a políticas de gestão de pessoas que valorizem respeito, diversidade e justiça, sob pena de transformar a neurociência em retórica vazia. Em síntese, formar líderes conscientes de seu impacto neural nas equipes significa assumir que cada palavra, gesto e silêncio tem efeitos concretos sobre cérebros e corpos, modulando o modo como conflitos surgem, escalam e são resolvidos. Ao escolher cultivar estados internos de presença, curiosidade e compaixão, o líder contribui para erradicar, progressivamente, formas violentas de conflito e abrir espaço para a construção de relações de trabalho mais humanas, criativas e sustentáveis. Referências: 1. Bergamini, Cecília Whitaker. Liderança, Administração do Sentido. São Paulo, Atlas, 2009. 2. Bug, Gustavo, Bug, Madalena. O Desenvolvimento de Líderes, Educar para a Transformação. São Paulo, Érica, 2013. 3. Boyatzis, Richard E. McKee, Anne. Resilient Leadership, Sustained Performance Through Emotional Intelligence. Boston, Harvard Business School Press, 2006. 4. Kammerer, Colin F. Lowenstein, George, Prelec, Drazen. Neuroeconomics, How Neuroscience Can Inform Economics. Journal of Economic Literature, Nashville, v. 43, número 1, p. 9 a 64, 2005. 5. Chiavenato, Idalberto. Gestão de Pessoas, o Novo Papel dos Recursos Humanos nas Organizações. 4. Ed. Barueri, Manoli, 2014. 6. Damasio, Antônio R. O Erro de Descartes, Emoção, Razão e o Cérebro Humano. São Paulo, Companhia das Letras, 1996. 7. Deutsch, Morton, Coleman, Peter T. Marcus, Eric C. Org. The Handbook of Conflict Resolution, Theory and Practice. 3. Ed. São Francisco, José Bays, 2014. 8. Edmondson, M.C. The Fearless Organization, Creating Psychological Safety in the Workplace for Learning, Innovation, and Growth. Hoboken, Wiley, 2019. 9. Fischer, Roger, Uri, William, Patton, Bruce. Como Chegar ao Sim, a Negociação de Acordos Sem Concessões. 3. Ed. Rio de Janeiro, Sextante, 2011. 10. Goleman, Daniel. Inteligência Emocional, a Teoria Revolucionária que Redefine o que é Ser Inteligente. 2. Ed. Rio de Janeiro, Objetiva, 2012. 11. Goleman, Daniel, Boyatzis, Richard, McKee, Anne. O Poder da Inteligência Emocional, Liderança Primordial. Rio de Janeiro, Elsevier, 2013. 12. Ally, Art. The Neuroscience of Decision Making, Insights for Leaders. Art Ally, 2024. Disponível em acesso em 6 de dezembro. 2025. 13. Horton International. The Neuroscience of Great Leadership. Horton International, 2025. Disponível em acesso em 6 de dezembro. 2025. 14. Rosel, Brita K. et al. How does Mindfulness Meditation Work? Proposing Machine SMS of Action from a Conceptual and Neural Perspective. Perspectives on Psychological Science, Thousand Oaks, v. 6, número 6, p. 537 a 559, 2011. 15. Hutcheson, Scott. Biohacking Leadership, Harnessing Behavioral Science for Executive Excellence. CEO World Magazine, 2025. Disponível em acesso em 6 de dezembro. 2025. 16. Kandel, Eric R. Em Busca da Memória, o Nascimento de uma Nova Ciência da Mente. São Paulo, Companhia das Letras, 2017. 17. Kouravend, Neda. Neuromanagement and Leadership, International Journal of Higher Education Studies, v. 1, número 1, p. 1 a 15, 2024. Disponível em acesso em 6 de dezembro. 2025. 18. Latimer, Cristina. How to Use Neuroscience in the Workplace to Improve Teamworking. People Development Magazine, 2024. Disponível em acesso em 6 de dezembro. 2025. 19. Ledoux, Joseph. O Cérebro Emocional, Os Misteriosos Alicerces da Vida Emocional. Rio de Janeiro, Objetiva, 1998. 20. Platt, Michael. The Leader's Brain, Enhancing Leadership Effectiveness Using Neuroscience.
Wharton Executive Education, 2020. Disponível em acesso em 6 de dezembro 2025. 21. Hall, Pat Abujamra et al. The Application of Neuroscience in Leadership Development. In IG Global, org. Neuroleadership in Organizational Contexts. Hershey, IG Global, 2024. p. 113 a 130. Disponível em acesso em 6 de dezembro 2025. 22. Rock, David. Seu cérebro em ação. Estratégias para melhorar o desempenho no trabalho e na vida. Rio de Janeiro, Elsevier, 2013. 23. Rock, David, Siegel, Daniel J. The Health Mind Platter, Building Mental Well-Being. Neuroleadership Journal, New York, número 4, p. 1 a 7, 2015. 24. Saruhan, Saviket Ken. Neuromanagement, Integrating Neuroscience into Organizational Practice. Journal of Management and Strategy, Toronto, v. 14, número 1, p. 10 a 25, 2023. 25. Siegel, Daniel J. Cérebro e Autocontrole, Como a Mente Pode Transformar o Cérebro. Porto Alegre, Artmed, 2012. 26. Vergara, Silvia Constante. Gestão de Pessoas. 3. Ed. São Paulo, Atlas, 2019. 27. Waldman, David A. Baltazard, Pierre A. Peterson, Suzanne J. Social Cognitive Neuroscience and Leadership. The Leadership Quarterly, Amsterdã, v. 22, número 6, p. 1092 a 1106, 2011. 28. World Health Organization. Mental Health in the Workplace, Information Sheet. Geneva, RU, 2022. Disponível em acesso em 6 de dezembro 2025. 29. YUKL, Gary. Leadership in Organizations. 9. Ed. New York, Pearson, 2013. 30. Zanelli, José Carlos, Borges Andrade, Jairo Eduardo, Bastos, Antônio Virgílio Bittencourt, org. Psicologia, Organizações e Trabalho no Brasil. 2. Ed. Porto Alegre, Artmed, 2014. 31. Zohar, Dana, Marshall, Ian. Inteligência Espiritual, O Caminho para a Espiritualidade na Vida Diária. Rio de Janeiro, Record, 2000. 32. Sua, Ofer. Therapeutic Boundaries in the Digital Age. Journal of Clinical Psychology, Hoboken, v. 77, número 2, p. 315 a 328, 2021. 33. Walker, Sue et al. Neuroscience and Leadership, Harnessing the Brain for Effective Leadership. Evolutionary Intelligence, 2022. Disponível em acesso em 6 de dezembro 2025. 34. World Economic Forum, The Future of Jobs Report 2023. Geneva, WEF, 2023. Disponível em acesso em 6 de dezembro 2025. Hashtag Estudando como sempre aprendendo como nunca.